Homilia diária. Olá, minha família de oração, salve paz e que Deus abençoe. Eu sou Giovanni Medeiros e vamos agora meditar a liturgia de hoje. Antes, uma pequena oração. Ó Espírito Santo, doador do entendimento. Os sinais da presença de Deus povoam o nosso dia a dia, muitas vezes não entendendo essa força criativa. Dai-me hoje o dom do entendimento para crescer na fé e poder entender e também assimilar a presença de Deus no mundo. Ajudai-me a superar as aparências, para que eu possa perceber realmente a vossa ação. Auxilia-me a ter um olhar mais límpido para ver o mundo como vós o vedes. Vinde, Espírito de entendimento. Vinde, Espírito de entendimento. Então, abri-lhes entendimento para compreenderem as Escrituras. Lucas, capítulo 24, versículo 45. Na primeira leitura de hoje, do Atos dos Apóstolos. Depois do martírio de Estevão, veio a perseguição da igreja. Lucas nos conta que, à exceção dos apóstolos, todos se dispersaram pelas terras da Judéia e da Samaria. Assim começa uma nova fase na vida da frágil comunidade cristã, a sua difusão fora de Jerusalém. São particularmente atingidos os seguidores de Estevão, os helenitas, que se dispersam pela Judéia e pela Samaria, dando início à corrida da palavra pelo mundo, até lá nos confins da terra. Entretanto, Saulo, ele devasta a igreja, mas ela expande-se entre aqueles que estão fora do judaísmo. Os que tinham sido dispersos foram pela aldeia em aldeia, povoado por povoado, anunciando a palavra da Boa Nova. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4. Distingue-se outro diácono, Filipe. Ele, que como Estevão e como os apóstolos, ele prega a Boa Nova e também faz milagres. Assim, enquanto a igreja está de luto pela morte de Estevão, também se enche de alegria com a ação de Filipe e também de outros discípulos anônimos que pregam o nome de Jesus na Samaria. A fé cristã alarga-se a um novo espaço geográfico e também cultural. É um mundo que se renova, graças ao contato com a palavra que se difunde. No Evangelho de hoje de João, eu sou o pão da vida. À maneira sampecial, Jesus apresenta-se como o revelador da verdade, o mestre divino que veio para alimentar os homens. Jesus é a personificação da revelação, ou revelação personificada. Ele utiliza de símbolos do pão e do maná para descrever a sua própria revelação e o significado da sua pessoa. Mas a multidão não quer entender, ela não reconhece Jesus como Filho de Deus. Então Jesus denuncia-lhe a incredulidade. A igreja primitiva, que vivia um grande conflito com a sinagoga, manifesta por meio do evangelista a sua profunda ligação ao Mestre e a convicção de que o projeto de Deus se realiza ao acolhimento que cada um dos seus crentes reserva a Jesus. Ele fez-se homem, não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. O projeto de Deus tem uma vista à salvação. Ao confiá-lo ao Filho, o Pai proclama que os homens se salvam em Jesus, sem que algum se perca. A vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum daqueles que ele me enviou, mas o ressuscite no último dia. A expressão último dia em João indica o dia em que termina a criação do homem e se realiza a morte de Jesus, o dia do triunfo final do Filho sobre a morte. Nesse exato dia, todos poderão saborear a água do Espírito dada à humanidade. Meditação. Depois da morte de Estevão, aqueles que comungavam do seu extremismo, os que não aceitavam compromissos com o judaísmo, são também perseguidos.
Por enquanto, escapam às perseguições dos apóstolos, talvez na esperança de que fosse encontrada uma solução para os problemas com a tradição judaica. A perseguição ajudou a igreja a não adormecer e a não reencontrar as suas raízes missionárias, que são o quê? O segredo da sua eterna juventude. Quantas e quantas vezes se verificou essa verdade ao longo da nossa história? Quando os discípulos do Senhor parecem realmente acomodados, bem instalados, quando eles se consideram integrados num determinado contexto social, é o próprio Espírito a agitar aquele lugar, com várias provações, incluindo também a perseguição. Se a comunidade estiver viva, como estava em Jerusalém, a perseguição dará os seus frutos. Jesus, ele não despreza a vida corporal. Quantas e quantas vezes ele interveio para curar doentes e até mesmo para ressuscitar mortos. Mas ele não pretende satisfazer apenas as nossas necessidades corporais. Ele quer nos dar a vida em plenitude. O pão da terra conserva a vida, mas não nos faz ressuscitar. Jesus, ele quer que nós participemos da sua ressurreição, porque é essa a vontade do próprio Pai. Esta é, pois, a vontade do Pai, que todo aquele que o vê o Filho e nele crer, tenha o que? A vida eterna, e eu vou ressuscitar ele no último dia. Jesus abre-nos um caminho através da morte, através da ressurreição. Ao dar-nos o seu corpo na Eucaristia, Jesus acaba comunicando-nos a sua vida de ressuscitado e alimenta-a em nós. A Eucaristia é penhor de ressurreição. Jesus abriu-nos o caminho da vida eterna porque se entregou à morte por nosso amor. Na nossa oferta de si mesmo, ele venceu a morte. Na Eucaristia, Jesus renova o dom de si mesmo. Isto é o meu corpo, que vai ser entregue por vós. Este é cálice, é a nova aliança do meu sangue que vai ser derramado por vós. Lucas capítulo 22, versículos de 19 a 20. Receber a Eucaristia é receber aqueles que se ofereceu por nós até a morte e, portanto, receberá a força para percorrer o mesmo caminho. A Eucaristia é o dom total de Cristo, o centro da nossa vida pessoal e também comunitária, a nossa opção fundamental de vida, enquanto nos consagra a Deus, unindo-nos pelo nosso batismo e pela nossa profissão religiosa, tem um estado de puro conhecimento, de puro aprofundamento em Deus. Consagrando-me por eles, para que também eles estejam consagrados na verdade. Está lá em João capítulo 17, versículo 19. Consagros na verdade. João 17, 17. Por isso, a Eucaristia marca toda a nossa vida e toda a nossa ação. A Eucaristia reflete-se em tudo que nós somos e também vivemos. Mas também a nossa missão aos serviços aos irmãos, especialmente dos mais pobres, lança-nos incensamente pelos caminhos do mundo ao serviço do Evangelho. E quando surgem as dificuldades, quando surgem as perseguições, é o pão que nos dá força, é ele que nos sustenta. Lembremos-nos dos efeitos da Eucaristia nos desanimados discípulos de Emaús. Oração. Glória a ti, Senhor Jesus Cristo, que lançastes a cruz como ponte sobre a morte, para que através dela passássemos da morte à vida. Glória a ti, Senhor Jesus Cristo, que assumistes um corpo de homem mortal, para o transformares em manancial de vida em favor de todos os mortais. Enche-nos do teu Espírito, para que, tornando-nos grão de trigo lançado à terra, participemos da tua ressurreição e colaboremos no ressurgir contigo da multidão dos homens. Amém.
contemplação. O nosso Senhor, Ele quis mostrar-nos Ele mesmo no maná, uma figura da Eucaristia. Fê-lo longa e claramente. É que o maná era bem uma figura providencial do pão eucarístico. Todo o capítulo 6 de São João nos explica. Foi em Cafarnaum, no grande dia de Páscoa, no dia seguinte à multiplicação dos pães. Em verdade, diz o nosso Senhor, vós procurai-me, porque fostes saciados, procurais antes um alimento que vive para sempre. Os nossos pais comeram o maná caído do céu no deserto, disseram, e no entanto morreram. Em verdade, diz o nosso Senhor, o maná não era senão uma figura, pois o verdadeiro pão do céu, o meu pão vou-lo dar agora. Sou eu que sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, não terá mais sede. Eu posso saciar a fome de uma alma ávida de felicidade. Depois, o nosso Senhor explica-lhes que alimenta as nossas almas pela fé e pela graça em que nos alimentará pela Eucaristia. Eu sou o pão da vida, diz-lhes, e este pão é a minha carne que será entregue por vós. Sim, devereis comer a minha carne e beber o meu sangue para terdes uma vida eterna. A minha carne será um elemento de ressurreição. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanecerei com ele e ele em mim. Eis, portanto, Senhor, porque destes o maná ao vosso povo no deserto, este pão branco, que tinha todos os mais doces sabores e que alimentava todo o nosso povo, era uma esplêndida figura da Eucaristia. A Igreja, ela nos repete todos os dias, deste-nos um pão do céu que tem para nós todos os encantos. O pão misterioso que fortifica o profeta Elias era também uma bela figura da Eucaristia. Elias, ele fugia da cólera de Zebadeu. Esgotado de fadiga lá no deserto, invocava a morte. Adormeceu, o anjo trouxe-lhe um pão miraculoso e acordou. Elias comeu. E encontrou-se tão forte para caminhar durante 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, onde Deus se manifestou a ele. O pão eucarístico será também para nós uma força sem limites. Irmão e irmã, vamos hoje em ação de graças repetir frequentemente e viver a palavra que está em João capítulo 6, versículo 35, que diz: Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E que o vento sopre suave sobre a vida de todos nós, trazendo cada dia o aroma da paz. Que o fogo aqueça os nossos corações, deixando-nos cheios de ternura. Que a palavra que sair de nossos lábios e as que visitarem os nossos ouvidos levem e tragam o som de uma bênção. Que os próximos dias, sejam eles ensolarados ou até mesmo nublados, permitam a passagem dos raios da luz divina em nossa vida. E que nós, iluminados e aquecidos pelo sol da justiça, sigamos por caminhos de retidão, que os nossos passos sejam realmente de fé, os nossos gestos sejam de paz e as nossas relações sejam de solidariedade e as nossas palavras sejam de amor. Amém, Senhor. Amém. E meu amado, minha amada, nunca, jamais se esqueça. Deus ama muito, muitíssimo você.